Tá ótimo, então. É, então, eu estava falando sobre o grupo de WhatsApp, a pertinência temática do grupo e pedir a atenção de vocês em relação às informações dadas, já que são 250 pessoas interagindo naquele grupo. Então, peço essa gentileza a vocês. Eu vou começar a apresentar o curso, o observatório, quem eu sou, para quem não me conhece. Só um momento para eu consertar aqui momentaneamente a minha webcam. E agora eu acho que está ok, né? Então, como eu havia falado antes, o curso ele é organizado pelo Observatório de Bioética e Direito Animal da UFPB. É um grupo de ensino, pesquisa e extensão que eu coordeno. Eu não lembro agora se eu sequer falei meu nome nessa apresentação, mas eu sou o professor Jailson e sou lotado e trabalho na Universidade Federal da Paraíba, tá bem? E como eu estava dizendo, na UFPB eu coordeno o Observatório de Ética e Direito Animal, que é um grupo de ensino, pesquisa e extensão vinculado ao CNPq, e uma das atividades já corriqueiras, já, digamos assim, tradicionais do OBDA é ministrar o curso de Direito Animal, que está hoje se iniciando em sua quinta edição. Eu vou começar fazendo algumas sugestões de bibliografia, de livros, revistas, deixar, em certa medida, claro, minhas perspectivas ou minhas premissas, ou as premissas que estão subjacentes ao curso que vai ser ministrado, né? Já para deixar tudo às claras e permitir quem tiver interesse de continuar, e quem tiver interesse em desistir, desistir. Né? Então, eu parto, quem, alguns daqui estavam fazendo o ciclo de estudos críticos animais, que se encerrou semana passada, então talvez essas pessoas tenham um pouco mais de noção do aporte teórico e das bases que fundam minha abordagem e esse curso, consequentemente. Né? Mas quem está aqui pela primeira vez, eu vou tentar tangenciar algumas questões para deixar bem claro isso. Né? Mas antes, deixa eu comentar, fazer alguns comentários sobre literatura vigente e revistas de periódicos científicos que tematizam a questão animal ou o direito animal. Né? Então, as primeiras sugestões que eu dou para vocês, muito embora nas ciências sociais, e como isso é um curso de direito, né, muito embora haja uma tradição de publicação de livros e de divulgação de ideias científicas através de publicação de livros, a lógica mais, digamos assim, mais atualizada e corriqueira de produção de pensamento e divulgação desse pensamento são os periódicos científicos. Então, o que há de mais atual, as discussões mais atuais relativas a direito animal, elas vão se encontrar
presentes e prementes nessas revistas, e aqui eu trago algumas como sugestão, como ponto de partida para quem está iniciando na temática, e alguns periódicos até mesmo como ponto de aprofundamento para quem já está nesse caminho, nessa empreitada de pensar e refletir e discutir direito animal. Antes de partir para a revista, para as revistas, só complementar a apresentação inicial que eu falei do observatório, e não falei de mim, né? Eu coordeno o OBDA, meu nome é Jailson, eu sou formado, a minha formação de base é Direito, com mestrado em Sociologia e doutorado em Direito Animal. E, atualmente, eu trabalho no UFPB, como disse anteriormente, mas não num centro de ciências jurídicas, e sim no centro de biotecnologia, onde eu atuo com as disciplinas que tematizam a normatização e as regulamentações da área de biotecnologia. Então, bioética, propriedade intelectual, as regulamentações de bioeconomia e bionegócios, educação ambiental, enfim, essas temáticas. E faço pesquisa e extensão também voltadas à área de direito animal e de estudos multiespécies e estudos críticos de animais. Tá? Então, voltando aqui para as revistas, as 3 primeiras indicações são de revistas que, a meu ver, são referência na área de discussão sobre relações humanas e na área de direito animal. Notem que as sugestões que eu vou dar aqui não são necessariamente sugestões de coisas que eu concordo com. São sugestões baseadas no que há de produzido dentro da área de direito animal e o que, mesmo que seja para discordar, eu julgo que vocês têm que saber. Entende? Então, só a título de exemplo, eu vou recomendar o livro de Peter Singer, Libertação Animal, mas que eu tenho reticências diversas, que eu tenho discordâncias estruturais e estruturantes com o modo de visualizar a ética animal que Peter Singer tem. Mas eu não vou deixar de ressaltar a relevância teórica, metodológica e histórica que ele teve na construção e consolidação desse campo investigativo, certo? Então, as indicações ou sugestões que eu dou aqui são sugestões para conhecimento do campo, não sugestões para pensar o que Jailson pensa ou como Jailson pensa, até porque isso aqui não é um palco, um palanque ou uma religião, né? É uma arena de discussão e onde é salutar discordar, inclusive. Então, a primeira sugestão é para quem está vindo do ciclo de estudos críticos dos animais, daquelas discussões que a gente teve nos 5 módulos, e quer dar continuidade nessa base teórica e metodológica, que são os estudos críticos dos animais, e pensar questões jurídicas a partir desse norte, né, e que é a Revista Latino-Americana de Estudos Críticos Animais. Nela, vocês vão encontrar alguns artigos específicos que discutem o direito e o direito animal. Para além daquela redução dicotômica da discussão do animal no direito, dos animais no direito, aquela redução dicotômica sujeito-coisa. Então, é uma discussão um pouco mais elaborada, mais aprofundada. Então, sugiro vocês darem uma olhada. Sobre a interação durante a aula, por favor, se quiserem falar, fiquem à vontade, se inscreve aqui no chat, que aí eu libero para vocês o espaço para vocês falarem. Se não tiver
vergonha, pode falar no microfone, mas se tiver vergonha também pode fazer indagações ou posicionamentos no próprio chat, tá bem? A segunda sugestão é a Revista Brasileira de Direito Animal, que é uma revista organizada pelos professores da pós-graduação da UFBA, e principalmente o professor Heron Gordilho, e é a primeira revista no Brasil especificamente sobre essa temática. Né? Nessa revista vocês vão encontrar desde artigos traduzidos para o português de autores de referência da área, como produção também nacional já relativamente consolidada. Também tem alguns precedentes, algumas decisões judiciais que se tornaram referência no direito animal, que vocês vão encontrar facilmente nessa revista. Outra sugestão que eu dou é o Journal of Animal Ethics, que é o periódico científico do Centro de Ética Animal da Universidade de Oxford, que é coordenado atualmente por Andrew Lindsay. E é um periódico que é em inglês, os artigos são em inglês, para quem tiver dificuldade em ler inglês é uma barreira, mas sendo realista no contexto do direito animal, é uma barreira, eu diria que não ler inglês é uma barreira para se aprofundar no direito animal. E a maioria das produções, uma vasta lista de publicações na área, estão em inglês, infelizmente. Mais três sugestões que também são em inglês. A primeira delas é Environmental Humanities, que é um periódico que australiano que discute relações multiespécies. Aqui ele não tem a pegada estrita do direito, mas sim uma discussão prévia, conceitual sobre relações humanos e não humanos. E aí vale a pena alguns artigos. A outra sugestão é o Animals and Society Journal, que é do Instituto, né, que tem o mesmo nome. Esse periódico ele tem uma relação mais com a área de sociologia, mas não deixa de ter também alguma produção sobre ética animal, direito animal. E também a versão em inglês do Instituto de Estudos Críticos Animais, que é o Journal for Critical Animal Studies, que também parte daquela mesma premissa da revista latino-americana de Estudos Críticos Animais. E quem participou do ciclo passado tem mais ou menos noção de onde esses periódicos estão pisando, certo? Mas de revistas científicas, vocês vão encontrar diversas, pouquíssimas em língua portuguesa, algumas em espanhol, para quem tiver mais facilidade com espanhol, mas majoritariamente esse é um campo ainda em consolidação e a maioria da produção bibliográfica vem dos países do norte global e, consequentemente, em inglês. Isso eu não faço essas indicações por arrogância acadêmica, de forma alguma, e sim por constatação. E não é um tipo de constatação que me agrada. Até porque eu sou crítico a esse modo de produção de ciência e a geopolítica da ciência vigente. Mas, enfim, essa é uma outra questão para um outro curso, outro tipo de curso.
É, comunicação. A gente tem o grupo do WhatsApp. Lá eu envio para vocês material bibliográfico, as sugestões referentes à aula que virá. Eu vou tentar me organizar para mandar já tudo de vez. Lá também eu vou enviar para vocês o link da aula. E, enfim, outras sugestões de vídeo, palestras, que eventualmente eu acho relevante para o contexto do curso. Além disso, se vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta, podem tanto utilizar o Instagram do Observatório de Bioética e Direito Animal, que é o BDA_UFPB, ou também mandar para o e-mail obda.direitoanimal@gmail.com. Vou tentar, na medida do possível, ser o mais rápido, mas também quem cursou o ciclo de estudos críticos animais sabe que, no atual contexto, eu estou com algumas atribuições na universidade que às vezes me impedem de ser tão eficiente na resposta a vocês, mas eu vou tentar na medida do possível e também peço a compreensão se eventualmente não atender a expectativa de vocês em relação a isso. Em relação aos livros, coloquei, na verdade, deixo ir primeiro para os que estão em português e depois eu retorno. Já no Brasil, uma quantidade considerável de produção bibliográfica no contexto do direito animal. É bem verdade também que essa produção tem uma linguagem muito alinhada com os marcos teóricos do norte global. Então, há quase que uma continuidade teórica da maioria dessas obras com pensadores clássicos do direito, já clássicos do direito animal do norte global. Então, isso eu falo para dizer que, numa perspectiva crítica ou de estudos críticos animais, produção em direito animal, em teoria de direito, ainda é incipiente, né? Mas há nesse rótulo jurídico ou nessa tradição jurídica liberal do direito animal, há já alguma produção relevante ou de relevo aqui nacionalmente. Eu vou começar com a Santíssima Trindade do, do direito animal em língua inglesa, que é o Peter Singer, Tom Regan e o Gary Francione. Talvez a maioria de vocês já conheça, quem já for da área, se tiver algum tipo de ligação com a temática, certamente já ouviu falar nesses três autores. O autor de Libertação Animal, Peter Singer, que é um eticista, Tom Regan, filósofo, autor de Jaulas Vazias, e Gary Francione, jurista, autor de Introdução aos Direitos dos Animais. São geralmente, partindo dessa tradição jurídica liberal nortista, esses são os três autores que possuem uma maior preponderância na construção teórica do direito animal, juntamente com Stephen Wise, também eu acho que eu esqueci de colocar ele aí na lista. Seguindo, das questões a gente tem já agora os autores brasileiros, como Tagore Trajano, que é autor de Animais em Juízo e Direito ao Animal e Ensino Jurídico.
Também Fernanda Medeiros, com Direito dos Animais, era um gordilho com abolicionismo animal, que é fruto, inclusive, da tese de doutorado dele. E Danielle Tetu, que é autora do livro Direito e os Animais. Esses são autores que tratam da temática, ou que são referência dos primeiros autores a tratar da temática no Brasil. Também, se for falar dos primeiros, dos iniciadores da discussão do direito animal no Brasil, a gente tem que falar também de Edna Cardoso, de Laerte Levy, enfim, a lista é longa. Daniel Braga Lourenço, no campo da filosofia da ética, Carlos Naconeci. Então, deixa eu retornar aos livros que não... uma última sugestão que está aqui nesse slide e que tem tradução para o português é a Marta Nussbaum, com esse livro Fronteiras da Justiça, esse roxo aqui. Tem um capítulo que é voltado à discussão das questões relativas aos animais não humanos. Mas esses autores que eu falei e essa vertente, o campo de reflexão das relações jurídicas que podem tocar os animais, os demais animais, é apenas um pedaço ou um tipo de abordagem que é mais tradicional, que é mais hegemônica, digamos assim, no campo do direito animal. Claro que eu estou falando aqui de um campo que é insurgente, que tem 30, 40 anos de construção ou de iniciação. E então, quando eu falo que é uma tradição, eu não é na mesma lógica, por exemplo, que o direito civil, que tem 2000 anos. Né? Então, a gente tem que colocar em perspectiva isso. Né? Ainda é um campo em consolidação, em construção, aberto, inclusive, às disputas teóricas imanentes à construção de todo o campo teórico e jurídico. Mas há uma série de outras abordagens de outros autores frente ao direito animal. Né? A gente tem os estudos críticos dos animais e tem aí uma sugestão, tem a Donna Haraway, com a lógica das espécies companheiras, Animal Capital, a lógica da biopolítica atrelada à reflexão sobre os animais. Tem o Zoópolis, que é um livro que tenta inaugurar ou pensar a animalidade dentro da teoria política e de pensar as categorias políticas como Estado, como soberania, cidadania, como residência, atribuídas ou pensadas também em relação a outros animais, não só o humano. Em relação a leituras e sugestões, no grupo do WhatsApp, na descrição dele, tem o link da minha biblioteca virtual, o Google Drive, e aí vocês podem ter acesso e baixar e ler diversas obras na temática do direito animal. Então, todas as sugestões, ou quase todas, vão estar lá também disponíveis para vocês. Deixa eu ver se tem algum livro físico aqui. Eu falei de um outro autor, além daquela tríade, Francione, Singer e Reagan, tem também Stephen Wise, que eu falei. E a sugestão em relação ao Wise é Rattle in the Cage, que não tem tradução para português. Depois, ao longo das aulas,
eu vou trazer esses autores e as perspectivas deles e refletir limitações e alcances e eventuais críticas, né? E as críticas são desse curso, as críticas são as minhas, críticas que eu tenho diante da minha perspectiva, da minha abordagem, o que eu considero como criticável nesses autores, certo? Então, pelas críticas, eu tomo total responsabilidade, inclusive pelos equívocos. Deixa eu ver se alguma sugestão a mais. Em relação a filmes, sugestão de filmes, as sugestões que eu trouxe aqui não são as sugestões, digamos assim, catequizantes, com intenção de catequizar, ou de veganizar, ou então de tocar o coração de ninguém em relação à opressão a qual os animais estão sujeitos. E nesse sentido, eu não vou não sugerir aqueles documentários com aquelas imagens fortes, enfim, não é porque eu não gosto, não é porque eu não assisti, ou não é porque eu não indico. É porque aqui, nesses cursos, eu tento oferecer abordagens ou algo além do corriqueiro, né, se assim for possível. Então, em relação aos filmes, eu sugiro Deus Branco, primeiro, que é um filme excelente, que, que discute, digamos assim, um mundo apocalíptico no qual há uma rebelião, uma revolta dos animais frente aos humanos. E outro filme é Okja. Acho que é mais conhecido de vocês, está disponível na plataforma do Netflix, inclusive é uma produção original do Netflix, e o Okja é um filme bom para pensar, inclusive, teoria do direito animal, compreender o que significam as correntes de direito animal, os movimentos sociais de proteção e reivindicação de proteção de interesses de animais não humanos, enfim. Ele tem uma abordagem interessante nesse sentido. Os outras duas sugestões, um é um filme de Chaplin, A Dog's Life, e o outro, Isle of Dogs, de Anderson, de Wes Anderson. Também são filmes que trazem um animal, ou permitem que a gente pense o animal através da metáfora, então através do enquadramento visual. Depois, inclusive, ao longo do curso, posso falar um pouco sobre o enquadramento animal dos animais na arte, também, que é bem interessante. Eu acho que eu já estou falando há quase meia hora. Podem se manifestar. Ótimo que Valesca já falou um pouquinho. Deixa eu ver. Edson, se me permite, eu fiz um artigo sobre o filme Okja e a questão da teorias sobre justiça. Eu vou compartilhar aqui para quem tiver interesse. Ótimo, pode fazer isso, por favor. Mas o maior interesse é que possamos debater um dia sobre. Sim, a gente podia pensar, tudo depende de como a pandemia continuar, pensar no futuro próximo, fazer discussões, sem debate, algo do tipo, seria bem interessante. E dois filmes, aqui sim são documentários, que um é a história do Elephant Tyke, que também ficou um caso bem famoso nos Estados Unidos no início da década de 90, que fala um pouco, ou faz a gente refletir um pouco sobre violência multiespécie, sobre a matabilidade
dos corpos não humanos e de como não é sobre simplesmente matar o corpo ou não, mas sim passar a mensagem através da morte do corpo. E também o Bloodlines sobre exploração dos leões, comércio e a domesticação de leões. Obrigado, Aline. Eu não fiz essa observação no início, mas para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu peço para vocês que desliguem a câmera e o áudio, porque como está gravando, e posteriormente isso vai ser publicado no YouTube para quem não teve a possibilidade de assistir essa aula, quando vaza algum som, ou então a sua webcam está aberta, então aparece, em vez de aparecer aqui o slide e o que eu estou falando, vai aparecer a sua imagem. Né? Então, para quem porventura não pôde assistir essa aula aqui agora, e que vai assistir no YouTube, fica um pouco comprometido. Então, é só para ter essa atenção. E se quiserem falar, como eu disse, se inscreve no chat e aí sim você abre a câmera e o áudio. Tá bem? Por aqui estamos ok? Podemos avançar? Sobre o conteúdo do curso. Eu estava pensando sobre ele, geralmente não, todos os anos eu fiz isso. Inclusive eu fiz isso com o ciclo de estudos críticos animais. Eu faço o curso dividido em módulos. E os módulos são interdependentes. Aí, a ideia era de continuar com isso no curso de Direito Animal. Mas eu estava pensando e querendo fazer um exercício metodológico de permitir vocês um pouco mais de liberdade ou espaço para decidir e definir no próprio percurso do curso qual é o assunto, ou quais são os assuntos, quais são as temáticas relevantes ou de interesse. Né? Nem todo curso é igual, nem todas as pessoas que assistem o curso assistem da mesma forma. Então, a minha ideia era tentar fazer um exercício nesse sentido, de abrir um pouco o espaço até mesmo para os meus próprios interesses dentro do curso e ter uma metodologia, digamos assim, mais fluida, menos engessada do ponto de vista de conteúdo programático, mais aberto a possibilidades. Claro que eu não vou ser responsável e chegar aqui na próxima quarta-feira sem ter o que falar, ou sem ter um assunto, ou sem ter uma ordem encadeada de pensamentos para expor para vocês. Mas eu quero deixar um espaço mínimo que seja para a gente construir conjuntamente a lógica do próprio curso. Por isso que eu enxuguei bastante o conteúdo programático para 4 temas genéricos, e a partir dele a gente pode ir para o mundo. Que o primeiro tema, vamos lá, deixa eu ir lembrando também, geralmente, e eu quero acordar aqui com vocês, se vocês concordam com o procedimento, vocês respondem aqui no chat. Geralmente, na metade da aula, eu dou um intervalo de 5 minutinhos para a gente beber uma água, descansar e retomar, certo? Então, às 8 e alguma coisa, a gente faz um intervalo curto, só para a gente descansar, se levantar, beber água, respirar fundo e continuar. Tá certo? Então, hoje, assim como toda primeira aula, em todos os cursos, hoje é um dia mais, digamos, leve,
mais tranquilo em relação ao conteúdo. Eu não vou começar uma discussão densa sobre nenhuma temática hoje. Vou só apresentar algumas linhas, algumas tônicas do que a gente pode, do que esse curso pode vir a ser, certo? Então, a primeira temática que eu pensei para o curso é discutir os veículos jurídicos de subjetividade e também fazer a crítica à tradição jurídica liberal do direito animal e fora do direito animal, que pensam e narram e condicionam os animais ao dualismo categorial do direito, qual seja sujeito ou coisa. Então, aqui, nesse primeiro ponto, eu eu quero discutir, e vou tentar discutir de forma pedagógica, ou seja, eu vou apresentar quais são as possibilidades de tipologias jurídicas para inserir não só animais, mas qualquer tipo de entidade, a entidade humana, não humana, animal, não animal, enfim. Quais são as tipologias jurídicas possíveis de enquadramento e dos animais aqui no contexto do curso. E aí, quando eu falo enquadramento, o enquadramento é tanto uma potencialidade como uma limitação jurídica. Tá? Então, aqui eu quero apresentar para vocês quais são os tipos de categorias que existem e possibilidades para se pensar relação humano-não humano. Pensar quais são as críticas de alocar os animais como coisas, do ponto de vista jurídico, e quais são as críticas também para ao alocar os animais como sujeitos ou como pessoas, né? Pensar quais são os limites, alcances, estratégias de atuação desses veículos jurídicos de subjetividade que encapsulam e que criam, acabam por criar no mundo jurídico essas entidades. Por exemplo, o humano ele não é humano, o animal ele não é um animal. Do ponto de vista do direito, eles passam a ser construídos, forjados para além de suas subjetividades antropológicas ou filosóficas, sociológicas. Então, o humano passa a ter existência jurídica nos termos e condicionantes do direito, assim como o animal passa a ser animal do ponto de vista jurídico a partir dos termos e condicionantes previamente estabelecidos e pactuados pela dogmática jurídica e pela política legislativa. Certo? Então, aqui eu quero, juntamente com vocês, refletir como esses sujeitos ou coisas emergem no direito, passam a existir juridicamente, independentemente de sua relevância a priori na comunidade moral, na sociedade. Certo? Então, aqui a gente vai pensar nas categorias político-jurídicas e inserção ou inclusão dos animais. Aqui, independentemente de qual tipo de tipologia jurídica você aplique para compreender os animais, é relevante pensar nas presenças e nas ausências. O que significa, do ponto de vista jurídico, colocar os animais em um local, um locus jurídico de ausência? Né? Existe a ausência é uma presença nesse sentido também, tem uma relevância em como nós conformamos relações. Certo? Ponto 2,
Aqui a gente vai discutir sobre. Eu não quero tão somente discutir aquela relação, ou a discussão sobre maus tratos aos animais e me restringir ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, certo? A ideia é ir um pouco além dessa discussão e compreender como o dano ambiental e o dano ao não humano possui implicações políticas, jurídicas e na própria concepção que nós temos, ou enquadramento que nós fazemos em relação às demais espécies, certo? Então, a criminologia verde é uma área da criminologia relativamente recente que foi desenvolvida para pensar ou repensar o dano ambiental. E aí, repensar ou requalificar as próprias noções de vítima também, e a própria noção do que é dano no âmbito do direito e do direito penal. E aí há uma subcorrente da criminologia verde que tenta pensar o, a posicionalidade dos animais historicamente, inclusive no direito penal. Eu não sei se vocês sabem, têm conhecimento sobre isso, mas historicamente a gente às vezes na discussão entra nesse reducionismo de o animal é coisa, o sujeito, e afirma que historicamente, desde a Grécia, Roma, lá, 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 o animal é tido como coisa, o Código Civil, o Código Napoleônico, etc, etc. Mas, durante muito tempo, e depois eu vou trazer para vocês isso, para a gente discutir, os animais tinham capacidade de ser parte nos processos na Europa da Idade Média, tanto na condição de autores como réu. E isso é, em certa medida, incongruente com a discussão sujeito-coisa. Valesca coloca aqui, esse é o problema de ver o direito como uma entidade única que avança no tempo e que avança no tempo de forma unilinear, né? O direito que temos é o direito moderno. Se quiser falar no microfone, Valesca, fica à vontade, tá bem? Então, o que aconteceu se há relatos fartos do século IX ao século XV, se não me falha a memória, de diversos processos na Europa envolvendo os animais não humanos na condição de sujeito de direito e ou como autor no processo ou como réu e sujeitos às mesmas penas que o ser humano. Né? Então, o que aconteceu? Daí, dessa consideração do animal como de direito, digamos assim, para o que nós temos hoje. Né? É algo que a gente vai pensar em conjunto. Espero. É, outra coisa que eu quero fazer com vocês, que está inscrito aí no ponto 3, é analisar decisões jurídicas que envolvem questões de direito animal, ou pelo menos que envelopem os animais não humanos. E, tentar fazer uma coisa diferente aqui, não só pensar o que foi decidido, qual é a decisão,
mas, sobretudo, como foi decidido. E fazer uma análise crítica do discurso. Pegar os textos de decisões judiciais e analisar e pensar a partir de que discurso o texto é produzido, quais são as vozes que ele evoca. Isso tanto para pensar decisões judiciais favoráveis ou supostamente favoráveis aos animais, como também decisões judiciais não favoráveis ou supostamente não favoráveis aos animais, certo? E aqui eu acho que a gente pode ir um pouco além do que tão somente aquela narrativa linear de que o STF decidiu em tal ano o caso da farra do boi, depois em tal ano rinha de galo, depois em tal ano vaquejada, e aí tem o efeito backlash com a emenda constitucional, etc, etc. A ideia é que a gente, claro, expor essa narrativa, sim, mas também pensar como essa narrativa é legitimada a partir do discurso e como ela é evidenciada ou não no texto. Né? E aí o texto aqui compreendido de forma ampla. Por exemplo, a minha imagem aqui enquadrada é um texto a ser analisado. O texto que está aqui ao meu lado também é um texto a ser analisado. Essa imagem, como um todo, também é um texto a ser analisado. Ok? Então, aqui a gente também pode pensar e fazer os comparativos entre decisões judiciais que reconhecem não necessariamente só titularidade de direito ou não, mas que reconhece algum interesse jurídico, juridicamente relevante, a outras entidades que não humanas e que não os animais não humanos. E aí eu estou falando aqui especificamente dos direitos da natureza, né? Que já existem algumas decisões em outros países que reconhecem a natureza como sujeito de direito, inclusive ao ponto de ser reconhecido constitucionalmente, explícita e expressamente. A natureza é sujeito de direito. Então, por que existe isso? De forma explícita, por exemplo, no texto constitucional, e não existe em outra carta constitucional no mundo um, um, uma afirmação explícita também. Um animal não humano é um sujeito de direito. O que será que há por trás, do ponto de vista discursivo, dessas duas possíveis afirmações: natureza como sujeito de direito e animais como sujeito de direito? Isso aí a gente pode retirar da análise do texto das decisões judiciais que reconhece. Além do... Eu vou só finalizar aqui o ponto 4 para a gente dar o nosso intervalo e depois seguir. Além da análise das decisões judiciais e do ponto de vista da teoria geral do direito, que é aquela discussão sobre os veículos jurídicos de subjetividade, também queria analisar a partir de, mas também além de, analisar os textos legislativos que regulamentam relações humanas e não humanas. Partindo da legislação, mas também indo além da legislação. E aí, esse indo além da legislação vai permitir a gente pensar ou se encontrar com outras disciplinas que não só o direito ou o direito dogmaticamente organizado, certo? Então, pensar do ponto de vista filosófico, antropológico, em consonância com etologia, pensar como essas relações são pré-condicionadas por esses instrumentos normativos e o que é que isso implica. Aqui, muito embora seja um curso de direito animal, e aí depois eu vou, ao longo das aulas, eu posso ir pormenorizando isso, a gente vai lidar também com decisões e textos de lei
que não necessariamente seriam, do ponto de vista estrito, normas de direito animal, mas sim a gente também vai se deparar com decisões judiciais ou textos legislativos desfavoráveis aos animais, né? Mas também é relevante trazer isso à tona aqui para a gente discutir. Então, o ponto 4 seria voltado a discutir essas regulações legislativas das relações humanos e demais animais. Aqui a gente tem um exemplo do código, na Paraíba, do Código de Direito e Bem-Estar Animal. A gente pode também falar sobre as leis que intentaram regulamentar práticas como a vaquejada, como práticas culturais e desportivas, como rodeio, a legislação que regulamenta jardins zoológicos, e aí a gente pode pensar também a discutir o que é o jardim zoológico, o que há de relação colonial subjacente à construção da ideia do zoológico, né, que vem das menageries no século XVIII, e também dos zoológicos ou exposições etnográficas que exibiam seres humanos do sul global como sujeitos animalizados na Europa e nos Estados Unidos. Tudo isso a gente pode ir trazendo para a discussão, para que o curso não fique estritamente ligado tão somente à discussão dogmática, mas que pense um pouco além disso. Por enquanto, alguma pergunta? Alguma consideração? Vocês me escutam bem? No início vocês estavam dizendo que estava cortando o áudio. Agora tá ok? Ou ao longo da explicação estava ok? Pronto, tá bem. Então a gente faz agora um intervalozinho de 5 a 10 minutos no máximo, e a gente retorna, tá bem?
Vamos lá? Retornar? Vocês me escutam? Então vamos lá. Então, só para complementar o que eu falei antes do intervalo e o que eu falei no início da aula, da ideia de ser uma construção conjunta, ou pensada conjuntamente, coletivamente. Quem tiver sugestões de temas, abordagens, enfim, quaisquer sugestões podem enviar ou lá no próprio grupo de WhatsApp ou então para o e-mail também do curso que eu posso considerar e trazer também para a gente discutir, certo? Tá, então, tendo em vista aquelas temáticas não estão fechadas, são apenas nortes para a gente navegar dentro desse curso, certo? E vamos tentar ver se dessa forma, com essa metodologia, vai ser interessante. Primeira coisa, antes de a gente discutir e chegar nas questões relevantes e próprias do direito animal, a gente tem que pensar o que é direito, e também o que são as categorias jurídicas. Porque a gente às vezes trata o direito como se fosse algo universal, autoevidente, previamente dado e compulsoriamente aceito. Enquanto a gente trata de algo dessa forma, traz consigo áreas de inquestionabilidade, né? Como se o direito fosse impassível de críticas. Mas e se a gente pensa que até mesmo aquele brocardo, aquela frase clássica de todo aluno quando inicia o curso de direito, onde há sociedade ao direito, é uma máxima a ser pensada, refletida, né? Porque ela se põe e se impõe como um universal abstrato. Se onde há sociedade ao direito, a gente coloca uma imposição de que todas as sociedades vão ter esse tal direito, e que esse tal direito se conforma da mesma maneira em todas essas sociedades. Mas o que é direito? Que direito é esse? Que modelo de pensar categorias jurídicas é esse? E por que ele tem que se impor como universal? E isso, aí a gente já entra num modal de relações tipicamente coloniais, porque onde não há a leitura que eu faço dessa frase é que onde não há o direito conformado da forma, da maneira que é imposta como universal, onde não houver essa tipologia de direito, nós não temos sociedade. Ou seja, nós temos barbárie, não temos sociedade, nós temos um incivil, o que precisa passar pelo processo civilizatório. E o processo civilizatório, uma das manifestações, um dos instrumentos
de afirmação desse processo e legitimação desse processo civilizatório é o direito. Mas não é um direito desqualificado, senão um direito adjetivado, qualificado, é o direito moderno. E quando a gente fala de direito moderno, é um direito que é moderno não no sentido da palavra modernidade, mas contextualizado em um espaço-tempo da modernidade, em uma geopolítica da modernidade enquanto tempo e espaço. Então, esse modelo de direito é o que se põe e impõe como universal e a priori inquestionável. Mas toda e qualquer noção, toda e qualquer categoria jurídica, toda e qualquer noção do direito, ela possui história. Ela está inserta em um caldo cultural borbulhante. Ela está inserida em um espaço de disputa, em um espaço geopolítico de disputa. E, consequentemente, os vencedores dessa disputa podem, assim, afirmar peremptoriamente o que é o direito. E, geralmente, o direito costuma reafirmar e se nutrir da força que o deu causa. Então, é só para a gente ter claro ou refletir sobre esse modelo jurídico a priori dado e como talvez, apenas talvez, esse seja apenas uma forma de se pensar juridicamente, ou uma forma de se pensar relações e normatização dessas relações, ou regulação, ou regulamentação dessas relações. Então, o direito é uma linguagem que pode sim ser pensada dessa forma, como eu mencionei, mas também pode emergir dessa disputa, né, uma linguagem emancipatória. Né? O direito que a gente tem, tal qual ele é conformado, ele é processo e produto de uma monocultura ocidental ou uma monocultura jurídica ocidental, que vê o humano ou a natureza humana como essencialmente individual, individualista, descolada e dissociada da natureza, e, e cabe a gente refletir isso para saber se o modelo, ou na verdade, para a gente pensar se, primeiro, há um modelo único, a priorístico e universal, universalizante de direito animal, e segundo, esse tal direito animal que nos ensinam também não está inscrito e circunscrito por essa arena de disputa com pretensão de generalização, também não é condicionado historicamente, modelado culturalmente por um caldo cultural ou biocultural. No início da aula, eu mencionei, falei que o direito animal estava inscrito também numa tradição liberal de direito, de visualização do direito. Né? E aí cabe a gente pensar, refletir em que medida o direito animal ele replica a mesma lógica do direito, apenas, né, nessa arena específica ou especificada do direito animal, versando sobre relações específicas do humano e do não humano. Eu estou aqui agora nesse
resto de aula, eu estou só fazendo provocações e não se preocupem se eventualmente não tiver uma linearidade ou uma construção pedagógica de ideia ou de pensamento, é porque aqui minha função nesse final de aula é mais provocar para que na próxima aula a gente, de forma mais metódica, organize os pensamentos. Então, as categorias jurídicas estão inseridas, ou as categorizações jurídicas, as formas de rotular ou de criar veículos jurídicos para trânsito de subjetividades ou de interesses, estão inscritos nessa lógica de disputa, de historicidade, de contingência, de pretensão de universalidade e generalização, no entanto, inscrito em uma ótica local, temporalmente, espacialmente, culturalmente. Então, esse direito animal que é produzido, ou que tem sido produzido como hegemônico dentro da arena de construção do direito animal, ele inicia uma discussão, ou se constrói, principalmente no final da década de 80, início da década de 90 e nos anos 2000 aqui no Brasil, se constrói uma narrativa da necessidade de reconhecimento do animal não humano ou dos demais animais como sujeitos de direito. Uma vez que, de acordo com alguns autores, inclusive o Gary Francione, que eu mencionei anteriormente para vocês, o grande obstáculo para o reconhecimento de interesses juridicamente relevantes destinados aos animais seria o fato deles serem considerados propriedades. Então, nessa ótica, a condição de coisa seria um obstáculo ao reconhecimento da dignidade animal. Depois a gente aqui, ao longo do curso, a gente vai também problematizar essa ideia de dignidade. O que é dignidade? Então, há um movimento jurídico que se constrói nesses últimos tempos, reivindicando a alteração do status, do rótulo jurídico a que os animais foram e estão sendo submetidos ou subjugados historicamente, que é a alteração do rótulo de coisa para o rótulo de sujeito, de direito ou pessoa. E aqui cabe um início de reflexão sobre o que significa isso, né? Diante do que eu falei sobre como o direito é uma construção histórica, enfim, de disputa, etc. Afirmar que há duas possibilidades jurídicas tão somente para enquadramento dos animais não será também um tipo de relação de colonialidade do saber, porque essa tipologia nos é imposta pelo saber eurocentrado, o saber jurídico eurocentrado, que nos diz que só existe tão somente duas tipologias no mundo, com toda a sua complexidade e pluralidade. Será que essa forma de visualizar as possibilidades jurídicas e alternativas aos demais animais também não é um produto da colonialidade? E mais para frente a gente vai ver com mais detalhes, mas quando a gente fala, por exemplo, dos direitos da natureza e do reconhecimento aqui na América Latina dos direitos da natureza, isso também não seria uma evidência de
não evidência propriamente, mas não seria um tipo de provocação mal intencionada e colonial dos subalternos que criam e põem ao mundo uma nova categoria jurídica, ou na verdade faz emergir um novo sujeito dentro das categorias jurídicas vigentes, que é a natureza. A natureza passa a ser vista como sujeito. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver com mais detalhes diferenças, inclusive entre o que é sujeito de direito, o que é pessoa, se há coincidência ou não desses conceitos. Então, a gente vai falar de sujeito de direito personificado e não personificado. E o que implica a ampliação desse círculo de personificação para inserir animais enquanto sujeito. Deixa eu ver aqui o chat. Ok. Além desse subproduto do direito animal tradicional, dessa dicotomia coisa e pessoa, há também uma pluralidade de qualificações e com implicações jurídicas dos animais, não só circunscrito a essa dicotomia. Né? A Manisha Decker, uma autora, inclusive que tem uma perspectiva de estudos críticos dos animais, ela vai falar que existem os animais humanizados, que a despeito de serem considerados coisa ou propriedade, do ponto de vista do ordenamento jurídico, gozam de certa preferência nas sociabilidades humanas, ao ponto de pertencerem ou estarem circunscritos a algumas políticas de tratamento diferenciadas, mais benéficas. E aí a gente insere, por exemplo, a discussão sobre os pets, sobre os animais domésticos nos espaços urbanos. São animais que também são coisas, tal como um animal destinado ao abate para fins alimentares. Mas eles estão, em certa medida, blindados pela própria cultura ocidental que os reificou. Seja pelo ponto de vista da discussão sobre a proximidade genética, né, das características, seja também por possuírem algumas características socialmente apreciadas ou relevantes. E aí a gente, como eu falei, tem a lógica, no primeiro exemplo, dos primatas, né, o sistema de reivindicação de direito aos primatas, e os animais humanizados tidos como pet, que também gozam de uma certa de um certo tratamento um tratamento preferencial excepcional frente aos demais animais. Né? Então, esse discurso pró-humanização dos demais animais, ele não poderia também criar uma lógica de segregação apenas implicando na alteração da posicionalidade da linha diferenciadora. Né? Então, eu só empurro a linha um pouquinho mais para cima para fazer caber algumas entidades, alguns indivíduos que eu considero relevantes, em detrimento de outros que continuam com status de propriedade ou de coisa.
Então, é também uma reflexão sobre a categoria, ou a discussão sobre a alteração de categorização jurídica dos animais. E aqui também cabe a gente pensar o que é que vale mais, né? O que é que é mais importante? É o nome que se dá às coisas ou as coisas em si? Com isso eu estou querendo dizer, o que é que vale mais? É o rótulo jurídico ou o regime jurídico subjacente ao rótulo, ou a rotulação? É, há uma série de projetos e também exemplos em outros países de alteração de, da categoria jurídica ao qual os animais estão inseridos, os subjugados. E aí a gente está falando dessa alteração do rótulo jurídico, que já ocorreu em alguns países, mas quais são as implicações do regime jurídico subjacente ao rótulo? A grande questão que se coloca nos países em que reconheceram que os animais são seres sensíveis, ou são seres sencientes, ou então não são coisas, também há formas jurídicas distintas de se alterar a categorização do animal. Depois a gente vê com mais minúcia isso. Nesses países que promoveram essas alterações, há uma alteração do regime jurídico, e aí eu vou mais além. Há uma alteração do regime de sociabilidades imanentes ou inerentes aos humanos, de forma bem pragmática. Nesses países deixou-se de matar animais para consumo alimentar, por exemplo, na França, um exemplo de país que promoveu esse tipo de alteração. Há uma alteração do regime jurídico, e se há, quais são os animais que são afetados, quais são os animais presentes e os animais ausentes. Uma outra questão sobre essa modulação categorial dos animais dentro do direito é a plasticidade e a porosidade dessa imposição categorial. Se a gente pensa, por exemplo, animais domésticos ou silvestres, como eu falei lá no início da aula em relação a ser humano e ser animal, do ponto de vista jurídico, depende dos critérios e categorias que o direito impõe. Da mesma forma, o critério doméstico e selvagem, quem é doméstico e quem é selvagem, fica suscetível a aos critérios do direito, e esses critérios são maleáveis. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de normativas que trabalham com essa lógica fluida de reconhecimento pontual ou episódico do animal como doméstico, mesmo assim não sendo. Outra questão, novamente, eu estou só jogando as provocações para na próxima aula começar, de fato, a ser mais metódico, tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, outra questão importante para ser pensada ao longo do curso
é referente aos critérios de diferenciação ou critérios ontológicos de diferenciação entre os seres. Ao longo da história, nós criamos uma série de marcadores sociais da diferença para destacar uma parcela de humanidade como uma humanidade tipológica, ideal e universal. E o resto dessa humanidade rebaixar a condição de animalidade e, juntamente com os demais animais, promover uma inferiorização radical, inclusive ao ponto de impor a subhumanidade ou inumanidade de alguns humanos e a inexistência e a matabilidade à grande maioria dos animais não humanos. Essas diferenças, esses critérios diferenciadores, ao longo dos tempos, foram sendo impostos e primeiro não necessariamente primeiro do ponto de vista cronológico, mas a gente fala sobre racionalidade, a racionalidade diferenciaria o humano do não humano, que mais? A linguagem, as sociabilidades, a capacidade ou aptidão do humano de projetar ideais de justiça, linguagem, não lembro aqui se eu já falei, Valesca mencionou aqui. Eu já vi também autores falarem que o humano é o único, tem a frase de Aristóteles que o animal é o único, perdão, que o humano é o único animal político, mas também eu já vi que, utilizando um critério diferenciador de que o humano é o único animal religioso, no sentido de único ser que constrói uma cosmologia e um tipo de relação com relação metafísica com outras entidades. Ronaldo, o curso é 100% só falando sem slides? Não. Mas eu tenho uma tendência, e aí vocês podem transcrever para ele, por favor, eu tenho a tendência a reduzir o número de slides para poder falar, falar um pouco mais e elaborar um pouco mais. E também não deixar vocês muito atentos ou pregados demais ao slide e não pensar fora dele. Né? Então, às vezes o slide é meio limitador nesse sentido. Mas nas próximas aulas, os slides vão estar mais descritivos, digamos assim. O único que presta homenagem aos mortos e por aí vai. Legenda automática, eu tentei ver aqui pelo Google Meet, mas não consegui. Eu já falei com o comitê de acessibilidade da UFPB para eles designarem uma pessoa para prestar auxílio ao Ronaldo, então estou aguardando o comitê responder, e assim que ele tiver um feedback eu repasso para ele. E aí, recentemente, a noção de diferenciação baseada nesses critérios ontológicos tem um problema de base, é que se você quiser diferenciar os seres com base, né, nessas categorias, em qualquer delas, enfim, se você quiser criar uma categoria de diferenciação entre os seres, essa categoria tem que ser absoluta para fazer sentido. Ou seja, se eu utilizo um marcador para dizer quem é humano e quem é animal, esse marcador ele tem que ser absoluto, ele não pode ter falhas. Se eu estou delimitando o que é humanidade,
isso não pode ter furos. Esse critério não pode, nem internamente, nem externamente, na relação com o exógeno. Internamente, todos têm que pertencer ou possuir aquele predicado do critério. Então, se eu digo assim, que a humanidade é que humanos são os sujeitos que possuem cultura. Então, eu pressuponho que todos os indivíduos pertencentes a essa tal humanidade possuem e elaboram cultura. Não posso ter um indivíduo que não faça isso. Porque aí o critério cai por terra. Se eu digo que a inteligência é um predicado próprio da humanidade, então todos da humanidade têm que experienciar ou possuir esse predicado, de alguma forma. E mais, externamente, na relação com o outro, os demais não humanos não podem experienciar também inteligência ou possuir níveis de inteligência. Senão o critério também é falho. E com isso eu estou querendo dizer que, ao longo da história, todas essas tentativas de diferenciação do humano frente ao não humano, a partir da criação de um elemento ontológico diferenciador absoluto, caíram por terra, todos eles. Porque todos os critérios foram visualizados também em outras espécies. Valesca colocou aqui que o único absoluto seria o critério genético, mas aí reduz todo aquele floreio que é o conceito de humanidade e a natureza. Mesmo assim, a questão genética pode não ser absoluta. E internamente também isso é problemático. E aí, nas discussões mais recentes, na tentativa de incluir animais não humanos nas esferas de considerabilidade humana, e aí esfera jurídica também, passou-se a pensar em um critério de inclusão. E aí a gente começa a falar, a partir da década de 70, da senciência como critério de inclusão dos animais nas esferas de considerabilidade moral e jurídica humana. Então, senciência, aqui bem rapidamente, senciência é a capacidade ou aptidão de experienciar sentimentos e sensações e subjetivá-los. Então, os animais que possuíssem esse predicado poderiam ser incluídos nas esferas de consideração do humano. E aí a gente começa a discutir, por exemplo, senciência como critério de atribuição de personalidade jurídica aos animais. A grande reflexão que fica é o que significa de fato isso? Inclusive o Gary Francione, ele diz que a senciência é o único critério moral defensável para incluir os animais, né? Mas veja, se a gente parte da afirmação, inclusive a ciência e a etologia está aqui e tem estado aqui para corroborar isso, se a gente pega os estudos de etologia, eles vão afirmar contundentemente que animais vertebrados são seres sencientes. E que já há evidências científicas de que alguns cefalópodes, decápodes, ou seja, invertebrados, alguns invertebrados seriam também seres sencientes. Mas, fora disso, não haveria evidência científica suficiente para dizer que, fora disso, há senciência no mundo animal. E aí, se a gente considera esse dado, com a tentativa de utilizar a senciência como critério de inclusão, e a gente refletir criticamente, na verdade, o que a gente está criando, e isso é uma possibilidade de leitura, a gente está criando um critério
também de exclusão, né? Como eu falei sobre a humanista Decker, quando ela diz que existem animais humanizados. A gente está definindo quais os animais podem ser humanizados e inseridos nessa categoria de sujeito, pessoa, humano, enfim, e sujeitos dessa forma à proteção, ou uma proteção mais qualificada, digamos assim, mas ao mesmo tempo que a gente está inserindo esses animais humanizados dentro dessa esfera de consideração e proteção, a gente permanece excluindo os outros, os demais. E que, do ponto de vista quantitativo, é a imensa maioria dos animais. Então, nesse sentido, será que o critério da ciência em si não é especista? Ou não replica especificismo? Ou não replica uma estrutura na qual as diferenciações entre espécies são utilizadas como formas de, de fomentar relações de opressão entre elas? Também algo a ser pensado. O Stephen Wise tem um dos livros dele, tem inclusive o título evidencia isso, né, que ele diz drawing the line, ou seja, desenhando a linha. E essa linha é a linha de diferenciação entre quem, quem possui, no caso dele, nos termos de autonomia prática, quais são os sujeitos animais que possuem autonomia prática e, consequentemente, um tipo de complexidade cognitiva suficiente para que seus interesses sejam considerados do ponto de vista jurídico, né? E aí a gente pensa, será que a personalidade é um veículo jurídico adequado para pensar a animalidade? Será que é um critério exclusivo e limitante, ou limitador das realidades dos demais animais? Será que a linguagem dos direitos é uma linguagem adequada para pensar relações humanos não humanos? Também há algo a ser posto à mesa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou sentindo que eu estou falando demais. Tá. Eu não vou me alongar muito nessa primeira aula, eu só queria traçar esse panorama do possível das reflexões que a gente vai ter, o que eu pretendo que nós tenhamos no curso, né? Então, todas essas reflexões, essas ordens críticas que eu estou fazendo aqui, tem a ver com o lugar, com o locus enunciativo em que eu estou inscrito. Tem a ver com a forma que eu penso direito, com a forma que eu penso direito animal e com a forma que eu penso de relações humanas e não humanos, que é uma perspectiva crítica, que é uma perspectiva multiespécie, que tenta superar ou pensar essas relações fora desse arquétipo individualista de um mundo jurídico liberal, acachapante, de uma forma capitalista de se pensar a narrativa jurídica, enfim. Você não precisa concordar com tudo isso, não precisa concordar comigo, mas por pensar assim, é assim que o curso vai ser. Isso não é uma afirmação ditatorial, é no sentido de que eu só sei ser assim. É a única forma que eu sei ofertar esse curso.
Talvez seja, inclusive, uma limitação que eu tenho. E não tenho problema nenhum se, eventualmente, vocês discordem disso e não queiram essa abordagem. A gente não precisa concordar em tudo, de forma alguma. Então, eu vou apresentar, ao longo do curso, eu vou apresentar essa forma, digamos assim, mais tradicional de se pensar o direito animal, mas eu também vou fazer muita crítica. E também, já fazendo a ressalva, eu não vou criticar muito porque é legal criticar, ou porque dá like, ou porque dá views, né? Nessa lógica online que a gente está vivendo hoje em dia. É porque eu acredito que a reflexão sem crítica, ela não tem tanto sentido assim. E se a gente quer pensar na construção de possibilidades ou de espaços emancipatórios destinados não só ao humano, mas a outras entidades, se a gente quer pensar alternativas sistêmicas e estruturantes frente às lógicas de opressão que estão aí vigentes, a gente tem que pensar de uma forma coerente, a gente não pode alterar uma relação de opressão por outra, a gente não pode criar um discurso moralizante e hierarquizante também das experiências de vida. Outra coisa que eu já ia me esquecendo, que é aqui ou acolá na área de direito animal ou de estudos das relações humano-humanos, a gente se depara, é que a abordagem que eu vou dar aqui, nesse curso, parte da premissa da interseccionalidade, ou da multidimensionalidade das relações de opressão, certo? Eu não penso direito animal de forma isolada do mundo. Na verdade, eu penso que o direito animal, nós nos incluímos nesse direito, e nós somos também animais, ou seja, todos os marcadores sociais da diferença, quais sejam de raça, gênero, classe, sexo, etnia, nacionalidade, etc, 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 colonialismo, são relevantes para se pensar os animais, os demais animais. E não pensar nesses termos, para mim não dá, porque para mim, se a gente não pensar intersectando essas relações, a gente pode criar, corre o risco de criar, de só trocar a posição de oprimido e opressor, e transicionar de um discurso de oprimido para um discurso de opressor. Então, a crítica que vai ser feita aqui não é uma crítica para desqualificar o direito animal, senão uma crítica propositiva para, enfim, pensar de forma mais aprofundada os gargalos do direito animal. Não quer dizer também que eu tenho todas as respostas, não quer dizer nem que eu tenho respostas. Talvez eu tenha muito mais provocações e indagações do que respostas. Mas a ideia desse curso é provocar uma certa inconformidade e convidar a pensar humano e não humano em outras formas alternativas que, inclusive, podem ser construídas no percurso, inclusive no percurso desse curso, certo? Em linhas gerais, é isso. É isso que eu posso ofertar para vocês nas próximas, não mais 15 horas, porque já se foram 2, mas nas próximas 13 horas desse curso de Direito Animal. Ok? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário?
Ah, que interessante, é a pessoa que acho que Immanuel Kant acabou de sair. Jailson, uma dúvida. Vai ter designação de leituras prévias ou algum material que a gente tenha que preparar para acompanhar as aulas? Tipo aquelas decisões lá para fazer análise de discurso e tal. E onde que vai estar disponível? Tá certo. Eu vou previamente disponibilizar para vocês as leituras ou sugestões de leituras, mas sintam-se também à vontade para vasculhar lá no Google Drive que eu mencionei. E, e eu mando todas essas sugestões lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se todo mundo, todo mundo aqui, eu acho que a maioria deve estar inserida já no grupo. Então lá eu vou colocar as decisões judiciais que serão objeto da aula, as legislações, os textos também para uma leitura prévia, para vocês já terem uma noção mais ou menos do que vai ser o encontro. Tudo isso eu mando por lá. Breno, a lista de presença não tem porque ele já faz para mim essa presença e eu tenho como baixar a planilha do. Toda vez que vocês entram no sistema, na reunião, o Google me informa, certo? Por hoje é só. Eu queria de novo agradecer o interesse de vocês e estou aqui disponível para a gente discutir, conversar sobre as temáticas que estão por vir, certo? Qualquer dúvida, vocês mandam lá uma mensagem no WhatsApp. Uma boa noite para todo mundo, se cuidem, mantenham-se isolados na medida do possível, para quem puder, e a gente se vê quarta-feira que vem. Tá bem? Um abraço.